Lendas Episódio 18, Jonas e a Baleia. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre a história de Jonas e a Baleia, uma das mais conhecidas e fascinantes do Antigo Testamento. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Jonas era um profeta que recebeu de Deus a missão de ir à cidade de Nínive, na Assíria, e pregar contra os seus pecados. Nínive era a capital do Império Assírio, que dominava grande parte do Oriente Médio na época. Os assírios eram cruéis e violentos com os povos que conquistavam, inclusive com Israel. Eles invadiram e saquearam várias cidades israelitas, levando muitos cativos e matando muitos outros. Eles também adoravam falsos deuses e praticavam todo tipo de maldade. Por isso, Jonas não queria ir, pois tinha medo e desprezo pelos assírios. Ele achava que eles não mereciam a graça de Deus. Ele tentou fugir de Deus e embarcou em um navio que ia para Tarsis, na direção oposta. Tarsis era uma cidade distante, provavelmente na Espanha ou na África. Jonas pensou que assim poderia escapar da presença de Deus, mas ele estava enganado. Deus é onipresente, ou seja, ele está em todo os lugares ao mesmo tempo. Ele viu Jonas no navio e enviou uma grande tempestade, que ameaçou afundar o navio. Os marinheiros, assustados, lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pela fúria divina. Lançar sortes era uma forma de consultar a vontade dos deuses naquela época. A sorte caiu sobre Jonas, que confessou que estava fugindo de Deus e pediu que o lançassem ao mar para acalmar a tempestade. Os marinheiros relutaram, mas não viram outra saída e jogaram Jonas ao mar. Imediatamente, a tempestade cessou. Mas Deus não abandonou Jonas. Ele preparou um grande peixe, provavelmente uma baleia, que engoliu Jonas e o manteve vivo em seu ventre por 3 dias e 3 noites. Nesse tempo, Jonas orou a Deus e se arrependeu de sua desobediência. Ele louvou a Deus por sua misericórdia e prometeu cumprir sua missão. Ele disse: "Do ventre do peixe clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do meio do abismo gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz." Jonas 2:2. Ele também reconheceu que só em Deus há salvação. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam-se da misericórdia que lhes poderia ser mostrada. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz da gratidão. O que votei pagarei ao Senhor. Pertence à salvação. Jonas 2:8-9. Então, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas, então, obedeceu a Deus e foi até Nínive. Lá, ele pregou que a cidade seria destruída em 40 dias se não se arrependesse de seus pecados. Para sua surpresa, os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas e se converteram. Eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco e clamaram a Deus por perdão. O pano de saco era um tecido áspero e desconfortável que simbolizava humildade e tristeza pelos pecados. Deus viu a sinceridade do arrependimento dos ninivitas e desistiu de destruir a cidade. Ele teve compaixão dos ninivitas porque eles eram ignorantes da sua vontade. Ele disse: "E não hei de ter pena da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda." Jonas 4:11. Ele também se importava com os animais que viviam na cidade, e também muitos animais. Jonas, porém, ficou irritado com a bondade de Deus para com os assírios. Ele achava que eles mereciam o castigo e não a compaixão. Ele se sentou fora da cidade e esperou que algo acontecesse. Deus, então, fez nascer uma planta que deu sombra a Jonas e o aliviou do calor. Mas no dia seguinte,
Deus enviou um verme que secou a planta. Jonas ficou triste pela planta e reclamou com Deus. Deus, então, repreendeu Jonas por ter mais pena da planta do que da cidade de Nínive, que tinha mais de 120.000 pessoas que não sabiam distinguir entre o bem e o mal. Deus mostrou a Jonas que ele era egoísta e orgulhoso. Ele queria que Deus fizesse a sua vontade e não a dele. Ele não entendia que Deus é amoroso e misericordioso com todos os povos, mesmo os que são inimigos do seu povo escolhido. Ele quer que todos se arrependam e se salvem. A lição que aprendemos com essa história é que Deus é amoroso e misericordioso com todos os povos, mesmo os que são inimigos do seu povo escolhido. Ele quer que todos se arrependam e se salvem. Ele também quer que obedeçamos à sua vontade e levemos a sua palavra aos que não o conhecem, e Ele quer que tenhamos compaixão pelos que erram e não nos alegremos com o seu sofrimento. Para ilustrar essa lição, veremos algumas citações bíblicas que falam sobre o amor de Deus pelos povos, o arrependimento dos pecadores e a compaixão dos justos. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia, que resume o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, garantindo assim a nossa salvação pela fé nele. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Essa passagem nos mostra que Deus não quer castigar ninguém, mas sim dar oportunidade para que todos se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. Ele é paciente. Espera por nós, mesmo quando somos rebeldes e desobedientes. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos 86:5. Essa passagem nos revela o caráter de Deus, que é bom, perdoador e bondoso. Ele está pronto a perdoar os nossos pecados quando confessamos e pedimos perdão. Ele também nos trata com benignidade, ou seja, com gentileza, generosidade e graça. Porque eu não desejo a morte de ninguém, diz o soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Ezequiel 18:32. Essa passagem nos mostra o desejo de Deus pela vida e não pela morte. A morte é consequência do pecado, mas Deus nos oferece vida através do arrependimento. Ele nos convida a abandonar os nossos maus caminhos e seguir os seus mandamentos. Mas digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Essa passagem nos ensina a ter compaixão pelos nossos inimigos, assim como Deus tem compaixão pelos pecadores, em vez de desejar o mal ou retribuir o mal com o mal. Devemos amar e perdoar, seguindo o exemplo de amor incondicional que Deus nos oferece. Continuando a observar as passagens bíblicas e a história de Jonas, podemos extrair algumas conclusões importantes. Amor e misericórdia divina. A história de Jonas destaca o amor incondicional e a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. Mesmo diante da rebeldia de Jonas, Deus não o abandonou, mas providenciou uma segunda chance. Essa misericórdia transcende os limites culturais, estendida a todos, incluindo aqueles que consideramos indignos. A importância do arrependimento. A mensagem central da história é a importância do arrependimento genuíno. Tanto Jonas quanto os ninivitas experimentaram o poder transformador do arrependimento. Isso nos lembra que, independentemente de nossos erros passados, a porta do arrependimento está sempre aberta, conduzindo-nos ao perdão e à reconciliação com Deus. Paciência e persistência de Deus. A paciência divina é evidente ao longo da narrativa. Deus suportou a teimosia de Jonas, guiando-o amorosamente de volta à sua vontade. Essa paciência nos inspira a confiar na bondade de Deus, mesmo quando enfrentamos nossas próprias lutas e desafios. Compreensão da vontade de Deus.
a reação de Jonas à compaixão divina destaca a luta humana em compreender a plenitude da vontade de Deus, muitas vezes, nossos preconceitos, medos e desejos pessoais obscurecem nossa compreensão da obra divina. A história nos incentiva a buscar uma submissão total à vontade de Deus, confiando em seu amor e sabedoria. Chamado à compaixão, a compaixão de Deus em relação aos ninivitas desafia Jonas e, por extensão, todos nós, a cultivar um coração compassivo. Devemos aprender a olhar para além das diferenças, superar preconceitos e desejar a redenção até mesmo daqueles que consideramos adversários. Ao refletirmos sobre essas lições, somos convidados a aplicar esses princípios em nossa jornada espiritual, que abracemos a misericórdia de Deus, cultivar uma disposição constante ao arrependimento, confiar na paciência divina, submeter nossa vontade à sua, e praticar a compaixão em nossas interações diárias. Que a mensagem de Jonas continue a ecoar em nossos corações, incentivando-nos a viver conforme a vontade amorosa de Deus. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.